Bem, essa passagem dos 130 anos de Manuel Bandeira, agora em 2016, é uma efemérides, né? Uma data importante, porque a gente começa a refletir sobre a importância de Bandeira para o próprio conhecimento do Brasil consigo mesmo, né? Descobrir os seus escritores, descobrir como eles viam também o Brasil, a brasilidade, a nacionalidade, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que Manuel Bandeira foi o intérprete do Brasil, ou seja, ele usou da poesia dele, ou a sensibilidade poética dele, o levou a procurar, né, as características que definiam o ser brasileiro, o que seria a nação brasileira ou os próprios brasileiros, como por exemplo a questão da linguagem popular, a questão de você ter essa proximidade com o sagrado, com a espiritualidade. Você tem também toda a amabilidade, não é, das relações humanas do Brasil. Isso tudo está expresso na poesia de Bandeira. Agora, as crônicas dele, nós podemos destacar toda uma interpretação do Brasil no sentido do contemporâneo, do que ele estava vivenciando na época. Então, como essas crônicas elas vão mais ou menos de 20 a 40, né, do século passado, a gente tem Bandeira falando, por exemplo, sobre o concurso de Miss, sobre a arquitetura modernista chegando ao Brasil, diversas críticas literárias, lógico, mas também sobre vernissagem, sobre artistas plásticos, né? Os mais diferentes assuntos. E nisso tudo a gente percebia como ele tinha a importância de usar sempre uma linguagem que fosse acessível, né? Não que fosse simplória ou fosse de respeitar as normas de português, nada disso, mas numa linguagem que daria para as pessoas de qualquer escolaridade ou classe entenderem, né? E com isso ele fez uma reinterpretação do Brasil, ele conseguiu perceber, não é, também através das crônicas, como na poesia, qual seria essa alma brasileira, qual seria esse espírito do ser brasileiro, e ele deixou isso, né, nas obras que agora estão sendo reeditadas, como Andorinha e Andorinha, e também nas crônicas inéditas, crônicas da província do Brasil, né, as crônicas que ele escreveu para os jornais do Rio de Janeiro e Pernambuco.